Olá pessoal, todos sejam muito bem-vindos. Essa é mais uma aula sobre os 7 pecados capitais e hoje nós vamos falar sobre a gula. Eu queria trazer então inicialmente algumas histórias alimentares. Por exemplo, na Califórnia, um jovem por cerca de 20 anos conseguiu passar na fila para pegar costela nobre por 7 vezes na fila, o que terminou dando a ele sendo internado no hospital para fazer lavagem estomacal. Mas, uma semana depois, ele estava de novo, de volta à fila, no mesmo restaurante. Eu conheço também uma senhora que, em determinado momento, quase saiu carregada, literalmente, de um restaurante, numa comemoração de tanto comer. O gerente de um restaurante também nos Estados Unidos, onde são oferecidos aperitivos limitados, um preço muito barato, e tem muitos pratos, quase 100 pratos diferentes no buffet. O gerente relatou uma senhora alta, muito bem vestida, que conseguiu se servir de 85 pratos diferentes. Pegava grossas fatias ali de porções grandes, camarões, etc., bolinhos de carne, e misturando tudo junto, que ele chama, parecia um vulcão em erupção, e ela fez isso 3 a 4 vezes. E a ponto de em um momento, ele polidamente depois dizer àquela mulher que ela não era mais bem-vinda àquele restaurante. Nós sabemos também muitas vezes na igreja, nas comemorações nas igrejas, como as pessoas lidam com a comida de uma forma estranha, né? Às vezes colocam no prato, tem que colocar no prato todas as coisas que tem numa refeição e enchem os pratos e saem com os pratos cheios, depois os últimos quase que não comem nada. Nos Estados Unidos também, nesse restaurante aí, o gerente surpreendeu um casal vestido, muito bem vestido. Depois que eles terminaram a refeição, eles colocaram quase 2 quilos de camarão dentro de um saco plástico. E ele interceptou esse casal e eles reclamaram, né? Reclamando, eles jogaram aí os camarões no chão, nos pés do gerente. Também, ainda nos Estados Unidos, estudantes de segundo grau foram até um restaurante, ali era a noite do frango, e eles juntos conseguiram devorar 360 pedaços de frango, mais ou menos 40 quilos, junto aí com saladas, com pãezinhos e etc. Um casal também, uma pizzaria, colocava de lado comida e encontrou uma desculpa para abrir a caixa do violão que eles tinham juntos, e eles perceberam ali, encontraram dentro daquela caixa 200 pedaços de frango que o casal estava guardando, escondendo, né? Então, são coisas que nós vemos, essa relação das pessoas com a alimentação. Por que nós comemos tanto? Esse, na verdade, é o título de um livro do Brian Van Sink. Esse livro é um estudo científico. Na capa aí, interessante, que tem uma pá, né? Onde ele diz, não é apenas a nossa fome que determina o que nós comemos. Nesse livro ele diz que nós comemos demais, não porque nós temos fome, mas por causa da família, dos amigos, de embalagens e pratos,
de nomes e números, de rótulos e luzes, de cores e velas, de formas e cheiros, de distrações e distâncias, de armários e recipientes. Eu adquiri esse livro no início da década de 90, se não me engano. Eu achei um livro muito interessante, né? Onde um estudo científico que fala dessa relação complicada que nós temos com a alimentação. E ele diz ainda que nós podemos usar a comida de 4 maneiras: como recompensa, como culpa, como alento e também como castigo. Como recompensa é aquela ideia, se você tirar 10 no teste, né, você vai ganhar sorvete. Aquela ideia que a gente relaciona a comida como recompensa, muitas vezes nessa relação com as crianças. Como culpa, a gente sempre fala para a criança, come tudo, porque tem muita criança morrendo de fome. Como comida como castigo, é aquela coisa de come toda a verdura, toda a salada, senão você não vai assistir televisão. E também a comida como um alento, né? Você fala, come esse pudim aqui, né? Isso vai fazer você melhorar. Então, essas são as maneiras interessantes nós usamos a comida e nessa relação, nessa distorção, a comida pode ser vista como um vício. Tomás de Aquino definia de forma básica e simples que a gula é a desordem de um desejo natural, no caso de se alimentar, comer e beber. Então, essa desordem na nossa relação com a comida e com a bebida é o que Tomás de Aquino chamava como gula. A glutonaria, ela então exalta e ela distorce tanto a comida quanto o ato de comer. Então, diferente de alguém que desfruta e aprecia coisas boas na alimentação, iguarias finas, o glutão ele gosta de comer quase sem se preocupar com o paladar, sem se preocupar com a beleza da alimentação ou com a companhia que você pode desfrutar enquanto está comendo alguma coisa. Enquanto alguém saboreia a comida, o glutão devora a comida. Nós temos um texto nas Escrituras, o texto de Isaías, capítulo 22, verso número 13, onde o profeta diz: Mas ao contrário, houve júbilo e alegria, abate de gado e matança de ovelhas, muita carne e muito vinho. E vocês diziam: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Na verdade, o apóstolo Paulo também vai se utilizar desse texto, falando um pouco nessa relação distorcida que nós temos com a questão do alimento, coisas boas que Deus nos deu, mas que muitas vezes produzem na nossa vida uma distorção e levam-nos às consequências terríveis nessa relação. Existem 2 bloqueios quanto à glutonaria, quanto a gente entender a questão da glutonaria. O primeiro bloqueio é que a gente muitas vezes associa a glutonaria com a decadência romana em relação ao alimento. A Roma antiga, muitas vezes, talvez você se lembre, representada por banquetes superabundantes, as suas mesas quase cedendo sob o peso dos alimentos, as maneiras pavorosas das pessoas se alimentarem, às vezes os seus vômitos repugnantes. Muitas vezes essa é a noção de gula, de glutonaria que nós temos, são os banquetes romanos. Conta-se a história de um senador romano que possuía escravos que andavam na frente dele, mas eles andavam de costas para segurar a pança daquele homem, tanto que ele comia. Uma outra bloqueio que a gente tem de entender a glutonaria também é a nossa autocongratulação moderna, com a nossa rejeição da obesidade e a nossa dedicação recém-descoberta à saúde, à boa forma e às dietas. Esse é um outro bloqueio também. Até parece que os nossos deuses não são mais os nossos ventres, mas os nossos fortes músculos abdominais. Por motivos como estes, a glutonaria, a gula, é geralmente tratada com indulgência, como algo inofensivo, independentemente daquilo que desejemos.
Por exemplo, hoje em dia a palavra pecaminoso é usada ao comer uma sobremesa. Fala, nossa, eu pequei demais, eu vou pecar, eu vou comer isso agora. Muito mais facilmente do que para se referir a qualquer outro tipo de comportamento ou atitude. Mas tanto as origens quanto como as consequências da glutonaria, da gula, são bem mais sérias. Dedicada à gratificação do apetite, a glutonaria ela procede de um terrível vazio, e ela leva a um terrível vazio, que não importa quanto nos empanturremos, esse vazio não vai ser preenchido. Essa relação com o alimento, então, tanto na busca pelo alimento quanto na rejeição do alimento, as duas coisas são chamadas de gula, na visão de Tomás de Aquino. As pessoas comem em demasia para compensar o vazio emocional. Mas comer em demasia nunca compensa esse vazio. A barriga está cheia, mas o coração está oco. Então a glutonaria ela engana, como todos os outros vícios. A nossa condenação se torna essa: somos o que comemos. Carl Menninger, um psiquiatra americano, que eu gosto muito de ler, ele diz que a glutonaria ela é pecaminosa em todas as suas formas porque ela representa um grau de amor próprio autodestrutivo. Aquele que se envolve com a gula, ele está de fato desenvolvendo um amor por si mesmo, mas é um amor que vai destruir ou que tem destruído a si mesmo. Do ponto de vista medieval, haviam 5 maneiras diferentes de pecar por meio da glutonaria. Gregório Grande vai dizer isso sobre as espécies de gula. O vício da gula nos tentando de 5 modos. Primeiro, que é comendo e bebendo antecipadamente, ou seja, leva a gente a antecipar a hora devida de comer. Segundo, comendo e bebendo em demasia, ou seja, comer mais do que o razoável. Terceiro, gastar demais com comida, então exigir alimentos caros. Quarto, desejar os manjares com ímpeto de um desejo desmedido, então é ser ávido demais para comer. E por fim, quinto, requintado demais, ou seja, o excesso de pormenores, reclamar esses requintes no preparo da comida. Isso é muito interessante porque muitas vezes nós pensamos no alimento só, na tentação do alimento, na gula, só como esse desejo ávido por comer. Mas vai além disso. Tem a ver com a antecipação, tem a ver com comer demais, tem a ver com gastar demais com o alimento, tem a ver com ser ávido demais, ou seja, e com muita sede, né? Como a gente diz no ditado, e também o excesso de pormenores na alimentação. Isso tem muita proteína, isso tem muito carboidrato, isso tem menos disso, isso tem mais daquilo. É aquela coisa de a gente ficar procurando por alimentos saudáveis. Essa loucura também moderna é também considerada gula, ou seja, é esse requinte em relação ao alimento. Eu dou mais valor às propriedades do alimento em si do que o próprio alimento. C.S. Lewis ele escreve sobre isso e ele fala da distinção ele faz uma distinção entre a gula do excesso e a gula da delicadeza. A gula do excesso ela está ligada a uma cultura de escassez. Então, na cultura da escassez, o alimento para a maioria das pessoas é a única luxúria, o único desejo que elas têm. Então, luxúrias como o ouro, a seda, a terra, requerem dinheiro. Mas trabalho duro, por exemplo, trazem comida e vinho ao seu alcance. Então, para a maior parte do Ocidente, a mudança da escassez para a abundância vai acontecer no século XIX. As pessoas até então tinham pouco o que comer, agora nós temos muito o que comer.
Você deve saber, por exemplo, que hoje você come muito melhor do que na época que você era criança, ou na época dos seus pais, ou na época dos seus avós. Nós temos muito mais acesso a isso. Então, a gula do excesso está ligada a essa cultura de escassez. Mas C.S. Lewis também fala da gula da delicadeza, que está interligada a uma cultura de abundância. E é inquestionavelmente o problema principal do Ocidente em relação à comida. Então, a comida que era simplesmente um assunto de sustento, de prazer, de partilha, agora está ligada às várias formas de culpa alimentar. Então, como é que o alimento foi cultivado? Tem pesticida, não tem pesticida? Os trabalhadores foram explorados, não foram explorados? Como ele é comercializado? Isso produz muito lixo? Quais são as consequências disso? Isso aumenta os ataques cardíacos, isso incha o abdômen e etc. E é o que C.S. Lewis chama de gula da delicadeza em relação ao alimento. Quais são as consequências da glutonaria? As consequências é que para nós muitas vezes bem-aventurados são os bonitos, bem-aventurados são os magros, são os belos. Dallas Willard, num livro que eu já citei, ele escreve A Conspiração Divina, onde ele diz: a triste realidade é que muitos ao nosso redor, especialmente os adolescentes e os jovens, são levados para uma vida na qual ser esbelto e estar em forma, ter um cabelo maravilhoso, parecer jovem e assim por diante, são os únicos termos de bem-aventurança ou de desgraça para a sua existência. Nós começamos, de forma, uma realidade triste, a acreditar que a bem-aventurança está ligada muitas vezes à forma exterior, à aparência exterior do indivíduo. Então, existe um elo entre a disfunção alimentar, essa tragédia moderna, e a gula da delicadeza, embora elas sejam completamente diferentes. Esse mito da mulher esbelta, perfeita, do homem esbelto, perfeito, que se alimenta da gula da delicadeza, é um fator, mas não necessariamente o principal. Nas funções alimentares de hoje em dia, quase que epidêmicas, né, nas universidades e etc., entre os jovens, estima-se que 1 em cada 10 ou em cada 5 estudantes do sexo feminino já tiveram algum tipo de disfunção alimentar. Então, uma das consequências graves da gula, da glutonaria, ou da gente não saber lidar com o alimento é a disfunção alimentar. A bulimia, né? São partes desse problema. A tal da anorexia nervosa é a desordem que mais prevalece, né? Nos Estados Unidos, diz que afeta quase 1 milhão de estudantes, a maioria do sexo feminino. Isso é tão forte e começou a ser considerado com a morte da cantora Karen Carpenter. Não sei quantos se lembram dos Carpenters, músicas muito bonitas. Ela morreu em função de um problema, em consequência de problemas alimentares. Então, essa anorexia é mais bem descrita aí como um medo patológico de engordar e que leva à perda extrema de peso. Mas é um problema com a alimentação. E as tragédias dessas enfermidades são provavelmente o resultado previsível, proveniente de uma cultura preocupada com o exterior das pessoas, que usa o alimento como meio de controlar a beleza externa. Então, a obsessão por várias formas de abstinência de comida está em voga hoje, mas isso é tão glutonaria quanto a obsessão pelo comer. O que eu estou dizendo até aqui? Que a gula tem a ver tanto com a obsessão pela comida, como com a obsessão pela abstinência de comida e de bebida. As duas coisas se enquadram na visão de Tomás de Aquino sobre a gula, ou como eu já citei nessa definição, é a desordem do desejo natural de comer e beber.
Então, tanto para mais quanto para menos. Essa desordem, ela então pode ser considerada como glutonaria. Ainda citando C.S. Lewis, agora especialmente num livro famoso, As Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, também traduzido como As Cartas do Coisa Ruim. Esse livro trata sobre uma correspondência entre um diabo velho e o seu sobrinho, um diabo novo, inexperiente, um aprendiz. Então, uma das coisas nesse livro, um livro interessante, onde C.S. Lewis faz essa relação aí, ele diz o seguinte: uma das grandes conquistas dos últimos 100 anos foi amortecer a consciência humana sobre esse assunto, um assunto relacionado à alimentação. De maneira que hoje ele está dizendo para o sobrinho, né, o diabo mais novo, dificilmente você vai ouvir um sermão ou uma consciência perturbada por causa disso, em toda a extensão da Europa. É fato, muitas vezes nós não falamos mais sobre o nosso problema, a relação com o alimento, as pessoas muitas vezes delegam isso a uma questão particular, mas muitas vezes esquecem de perceber que às vezes existe um vazio emocional que a pessoa está tentando suprir com a questão do alimento. Às vezes esse vazio tem a ver consigo mesmo, às vezes tem a ver com o outro e às vezes tem a ver, ou consequentemente, com Deus, né? O Henry Fairley escreve um livro interessante sobre isso. O livro é intitulado Os Sete Pecados Capitais Hoje. Então ele faz um livro escrito na década de 70, onde ele fala dos sete pecados hoje, né? Então ele fala sobre a glutonaria da nossa era. Eu queria ler esse trecho desse livro e que você acompanhasse, porque para mim ele faz uma leitura interessante sobre esse assunto e pode clarear o que nós estamos falando até aqui. Ele diz o seguinte: podemos concordar que a nossa obsessão pela comida é uma das expressões de idolatria mais difundidas em nossa era. Mas geralmente pensamos na glutonaria como algo que nos empanturra e da qual hoje poucos de nós parecem ser culpados. Ou seja, não tem problema com gula, não tem problema com glutonaria. Pode ser que você tenha, né, de uma outra maneira. Então, essa expressão de idolatria, muitas vezes, é algo que a gente está desconsiderando. E ele continua. Por um lado, temos os que seguem uma dieta e temos os contadores de calorias. Por outro lado, temos os viciados em alimentos saudáveis. Ninguém parece ser capaz de se levantar pela manhã e saudar o mundo sem primeiro pisar na balança. Cada um deles mostra um interesse desordenado pela comida, mesmo que essa pareça ser a falta de interesse. Observa só, ele está falando que a gula ela está relacionada a essa desordem com a comida, ou essa preocupação excessiva que me faz levantar todo dia e pisar na balança, ou então essa relação onde eu uso o alimento como recompensa, como nós dissemos, ou como afeto, né, de alguma forma, como um alento, ou como culpa, ou como castigo. É exatamente isso que ele está dizendo. E ele continua: vale a pena observar os obsessivos por dietas. Vão constantemente à geladeira, possivelmente mais que qualquer outra pessoa, mesmo quando ainda não é tempo para sua porção, calculando o que tem, para confirmar se não há nenhum item faltando daquilo que se tornou tão precioso para eles. De hora em hora, voltam para fazer seu inventário, mas por fim o alarme dispara. É hora da refeição. Salivando, apressam-se para sentar-se à mesa da cozinha, com um talo de aipo, um rabanete, uma colher cheia de queijo cottage e um damasco desidratado para a sobremesa. Observe-os enquanto comem. Devoram as suas iguarias do mesmo modo que o glutão convencional engole uma canja de galinha. Eles ocupam o resto de seus dias lendo
e pensando sobre a comida, devem ter algum outro regime que deveriam estar seguindo, mas uma impureza que foi descoberta na chicória. Comendo ou não, as mentes deles estão fixas na alimentação e o que ela fará para o corpo. Não há tempo nem necessidade para falar sobre qualquer outro assunto. Isso é, da mesma maneira, verdade para os viciados em alimentos saudáveis quando falam do benefício do sassafrás ou louvam com êxtase o sabor da semente de girassol. As nossas sociedades estão fundamentadas na avareza. O estado a que eles nos reduzem é a glutonaria. Muito interessante a leitura que ele faz dessa glutonaria nos nossos dias, né? Como esse outro lado que muitas vezes nós não relacionamos com a glutonaria, que está essa relação aí de vício nesses alimentos saudáveis. Tomás de Aquino, como os outros dos 7 pecados, ele fala das filhas, ou as características inerentes, né, como sendo as filhas da gula. Ele chama de loquacidade desvairada, que tem a ver com a desordem no falar, ou o excesso de palavras, atrapalhando e causando a confusão mental, aquilo que sai dos nossos lábios, né? Ele fala de imundície, essa aparência desleixada devido à falta de higiene, porque está preocupado em demasia com a obtenção de excessos. Isso não tem o mesmo significado dessa palavra no nosso vocabulário moderno, onde imundície quer dizer apenas excesso de sujeira. Mas Agostinho está falando de imundície no sentido espiritual, ou seja, ligada à falta de cuidado com o corpo físico por conta dos excessos. Então, essa imundície tem a ver com a falta de cuidado com o seu corpo. Não só a sua alma pertence a Deus, mas também o seu corpo pertence a Ele. Né? Cristo não comprou só a sua alma, Ele comprou também o seu corpo, como Paulo diz, escrevendo aos Coríntios. Tomás de Aquino fala ainda da alegria nécia, essa desordem do pensamento e das emoções, através desse descontrole da vontade, muito associada ao ato de beber. Aqueles que se embriagam, têm problema com a glutonaria ligada à bebida, estão expressando uma das filhas da gula, que é a alegria nécia. Essa desordem do pensamento e das emoções, porque a vontade foi descontrolada. Agostinho fala, Tomás de Aquino fala ainda da expansividade debochada, que é o excesso de gesticulações e movimentos do corpo quando vai se comunicar, que é interessante, até estranho ele ligar essa filha da gula, né, a expansividade debochada, esse excesso de movimentações do corpo quando vai se comunicar. E por fim ele fala do embotamento da inteligência, essas coisas muito ligadas, como você está vendo, à bebida, né, a embriaguez também. E o embotamento da inteligência, que é essa obstrução da razão por causa do consumo desordenado de alimentos, tanto das bebidas quanto da comida. Eu gosto muito dos judeus, especialmente da percepção do judaísmo, né? Não só dos judeus, mas a ideia do judaísmo em si, quando eles trabalham essa questão da alimentação, porque isso para eles é algo muito importante. Talvez você se lembre dessas prescrições alimentares ligadas ao Velho Testamento, o que comer, o que não comer, etc. Isso é muito interessante e nos ensina muito, coisas que muitas vezes nós não percebemos. Porque nós sabemos que muitas vezes em que nós nos alimentamos, nós o fazemos por outras razões que não a fome. Ou seja, as nossas razões estão muito ligadas às questões existenciais, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Nós comemos para provar alguma coisa, para expressar algo, para evitar algo, para controlar algo, para reprimir algo, como nós já citamos. Então, nós poderíamos considerar como obesos, ou como obeso, toda pessoa que se encontra insatisfeito na sua relação com os alimentos, tanto em termos
de saúde no plano físico quanto no plano da sociabilidade, das emoções, do aspecto espiritual. Então, nós temos uma obesidade moral, nós temos uma obesidade ligada a vários outros conceitos também. Interessante compreendermos o sentido de recebimento, né? Porque quando nós nos alimentamos, nós recebemos o alimento. Existe uma antiga lenda sobre a geografia da terra de Canaã que compara os dois mares que ali estão, o Mar da Galileia, que é abundante em peixes e vida, e o Mar Morto, que é algo sem matéria, sem vestígio de vida alguma. E a diferença é interessante porque a resposta da diferença entre o Mar da Galileia e o Mar Morto, por que no Mar da Galileia existe tanta vida e no Mar Morto não existe vida? A resposta é que o fato do Mar da Galileia receber através dos rios, do descongelamento dos mares, e deixar fluir isso através do Rio Jordão. E a diferença do Mar Morto é que o Mar Morto retém, ele não deixa essas águas seguir, ele não sabe receber. Então, receber é conseguir estabelecer essa relação que você tem entre aquilo que Deus te deu. E, especificamente, aqui nós estamos falando da questão do alimento. Então, saber receber significa ter a capacidade de estabelecer esse processo de troca com aquilo que Deus te dá. E toda a dor, toda a angústia, toda a ansiedade que eu posso estar sentindo, eu não vou trocar isso em receber. E muitas vezes tudo isso vem ou advém, né, de problemas com a questão do recebimento. Então, receber não é o fim do processo, mas é o início de um outro processo, sem a qual a gente não consegue, de fato, estabelecer uma troca. Como essas situações de desequilíbrio na alimentação, elas podem causar obesidades de outros tipos, como dissemos, do tipo moral, do tipo emocional, do tipo espiritual. Como o profeta Oséias, no capítulo 13, verso 6, ele disse, ouve só, quando tinham pasto, eles se fartaram, e uma vez fartos, ensoberbeceu-lhes o coração, por isso se esqueceram de mim. Ou seja, quando eles foram alimentados, eles ficaram repletos. E esses corações transformados, então, esqueceram de Deus. Então, nós temos que rejeitar essas atitudes para com a comida, para com a bebida, essa atitude muitas vezes ascética, né, que considera que a abstinência é uma virtude. Então, o ideal humano seria reduzir essas necessidades físicas. Então, eu deixo de comer, eu crio dietas, etc. E aí o jejum passa a ser o caminho adequado para esse estado de vida, como a gente tem visto vários tipos, várias espécies de jejuns. Ou então eu tenho uma outra atitude, uma atitude mais puritana, de não concordar com esse autoflagelo, mas também de rejeitar o prazer físico como um fim em si mesmo. Então eu não percebo o alimento como algo para além da sobrevivência, que Deus criou para nos dar prazer. Na perspectiva bíblica, o alimento ele precisa ser e acontecer conosco, e vir até nós através dessa aceitação como gratidão. Esse apetite físico que nós temos, esse desejo de comer e beber que nós temos, é uma dádiva de Deus, que apesar de não ser o único objetivo da humanidade, não é uma vergonha, mas é uma bênção. Por isso a Escritura diz sobre tomarmos o alimento, dar graças e comermos. Então existe uma intenção sagrada associada à alimentação, não só a intenção de sobrevivência, ou seja, recebermos através do alimento e da comida, da bebida, forças para servirmos a Deus, mas também algo mais superior, essa tarefa do alimento em elevar os nossos pensamentos até Deus, como aquele que tem nos abençoado, que tem nos suprido, que é o provedor, ou seja, a ideia de lançarmos ao Deus provedor, ao Deus que sustenta, ao Deus que cuida. Então, por isso que qualquer ato físico, especialmente a alimentação,
pode acabar sendo uma disfunção provocada por um mau recebimento ou por uma mensagem que nós decodificamos de forma errada na nossa alma. Por isso é fundamental, como conclusão, que eu e você consigamos entender qual a origem da nossa fome, o que nos leva à geladeira, o que nos leva ao alimento, ou que na realidade a gente espera receber através do alimento. É das Escrituras a recomendação para que a gente haja com moderação. Provérbios 26:16 diz: Achaste mel? Come apenas o que te basta, para que não te fartes dele e venhas a vomitá-lo. A minha oração, mais uma vez, é que Deus possa nos dar condições de agir de forma moderada, de perceber o alimento como uma dádiva de Deus, perceber que isso serve ao corpo e que eu preciso cuidar desse corpo para a glória de Deus. Por isso eu preciso saber o que eu como e como eu como e para que eu como, para que todas essas coisas não se tornem para além daquilo que as Escrituras nos ordenam, para além daquilo que deveríamos fazer, ou seja, que a gente não se utilize do alimento como algo que ele não é, ou para dar aquilo que ele não consegue nos dar, que só Deus conseguiria nos dar. Que Deus possa assim nos abençoar, que você possa extrair algumas verdades para a sua própria vida através daquilo que você ouviu nessa mensagem. Deus abençoe a todos, até o nosso próximo encontro.